Você já percebeu que não sai porque não quer sair? Que a dor que você sente não é a falta da pessoa, mas a falta do hábito de sofrer por ela. Existe um tipo de sentimento que não te une a alguém. Ele te prende. E você chama isso de amor. O silêncio que você ouve agora, dentro de você, enquanto lê ou escuta isso, não é vazio. É o som de uma verdade que você já conhece, mas finge não reconhecer. Você não está preso porque ama demais. Você está preso porque tem medo de não sentir mais nada. E isso, essa dependência disfarçada de afeto, é o que Flávio Gicovati passou décadas tentando nomear. Se esse silêncio que estou descrevendo também faz parte da sua vida, talvez esse seja o seu lugar. Porque aqui, a gente não vai falar de amor. A gente vai falar do que você chama de amor quando não consegue sair. Daquela sensação de aperto no peito que você confunde com saudade. Daquela angústia que você interpreta como prova de que ainda sente algo. Daquele vazio que você preenche voltando, sempre voltando, para o mesmo lugar que te esvazia. Gicovati dizia que a dependência emocional não é amor. É medo. Medo de ficar só. Medo de enfrentar o silêncio da própria companhia. Medo de descobrir que você não precisa daquela pessoa. Você precisa do papel que ela ocupa. Do barulho que ela faz. Da distração que ela oferece. E quando ela vai embora, ou quando você pensa em ir, o que aparece não é a falta dela. É a falta do que você construiu em torno dela. A rotina. O sofrimento previsível. A briga de sempre. O pedido de desculpas de sempre. O ciclo que você conhece tão bem que já virou identidade. Você não sabe mais quem você é sem aquilo. E é por isso que você fica. Não porque ama, mas porque tem medo do que vem depois. Do silêncio que vem depois. Da casa vazia que vem depois. De você, sozinho, sem ninguém para culpar, sem ninguém para salvar, sem ninguém para precisar de você. Gicovati chamava isso de sentimentos que viciam. Sentimentos que não constroem, que não elevam, que não conectam. Eles apenas ocupam. E você se apega a eles porque vazio dói mais do que peso. Você abre a porta de casa e o silêncio já está lá, esperando. Não é o silêncio de paz. É o silêncio de ausência. Aquele que te lembra que ninguém vai perguntar como foi o seu dia. Que ninguém vai deixar a luz acesa. Que ninguém vai reclamar do barulho que você faz ao chegar. E você, que durante tanto tempo reclamou desse barulho, agora sente falta dele. As chaves na mesa fazem um som seco, metálico. Elas caem no mesmo lugar de sempre, mas agora esse gesto não tem testemunha. Ninguém está ali para ver. Ninguém liga se você chegou. E isso deveria ser liberdade. Mas parece abandono. Você caminha pela casa e o som dos seus próprios passos te assusta. Como se você estivesse invadindo um espaço que não é mais seu. Como se a casa tivesse mudado de dono. E talvez tenha. Talvez agora ela pertença ao silêncio. E você é só um visitante temporário. Os móveis continuam no mesmo lugar. A mesa, o sofá, a cadeira onde a pessoa costumava sentar. Tudo intacto. Tudo parado. Como se o tempo tivesse congelado no momento da partida. E você olha para aquilo e percebe que a ausência não precisa de espaço vazio para existir. Ela existe dentro do que ficou. O copo que ainda está na pia. A toalha pendurada do jeito errado. O controle remoto na posição que você nunca deixaria. Pequenos rastros de uma presença que já não existe mais. E você não mexe neles. Porque mexer seria admitir. Seria finalizar. Você prefere viver cercado por fantasmas do que encarar a realidade do vazio. E o silêncio vai crescendo. Ele ocupa os cantos. Ele preenche os corredores. Ele se instala nos cômodos que antes tinham movimento. Agora, tudo está parado. E você também. À noite, o silêncio fica ainda mais pesado. Porque é à noite que a falta grita. É à noite que você percebe que o problema nunca foi a presença da pessoa. O problema era a ilusão de que ela preenchia algo. E agora que ela foi embora, você descobre que aquele vazio já estava lá. Sempre esteve. Ela só te distraía dele. Gicovati dizia que muita gente confunde companhia com preenchimento. Que a gente escolhe pessoas não porque elas nos completam, mas porque elas nos ocupam. E quando elas vão embora, a gente não sente falta delas. A gente sente falta da ocupação, do papel, da função. E é por isso que você volta. Não porque a relação era boa, mas porque o silêncio é insuportável. Você liga, manda mensagem, inventa desculpa,
Qualquer coisa para não ficar sozinho com o som da sua própria respiração. Qualquer coisa para não encarar o espelho emocional que o silêncio oferece. Porque o silêncio externo é apenas reflexo. O verdadeiro barulho está dentro de você. E você sabe disso. Existe um diálogo que acontece dentro de você que ninguém mais escuta. Nem você, às vezes. São pensamentos que surgem de madrugada. Que te acordam às 3 da manhã sem motivo aparente. Que te fazem rolar na cama procurando uma posição que acalme a mente. E nesses momentos, você se pergunta coisas que nunca diria em voz alta. Será que eu realmente amava, ou só tinha medo de ficar sozinho? Será que eu sentia falta da pessoa, ou só da rotina que a gente tinha? Será que eu queria aquela relação, ou só queria não ter que explicar para ninguém porque eu estava sozinho? São perguntas que doem. Porque a resposta, quase sempre, não é a que você gostaria de ouvir. Gicovati falava muito sobre isso. Sobre como a gente confunde dependência com amor. Como a gente se apega a pessoas não porque elas nos fazem bem, mas porque elas nos fazem sentir algo. E sentir algo, qualquer coisa, parece melhor do que sentir nada. Então você aceita a briga. Aceita a frieza. Aceita a indiferença. Porque pelo menos isso te faz sentir vivo. Pelo menos isso te dá algo para pensar. Algo para sofrer. Algo para processar. E quando a pessoa vai embora, o que fica não é a falta dela. É a falta do sofrimento. Do ciclo. Da adrenalina emocional que aquilo gerava. Você se acostumou a viver em conflito. E agora, na paz, você não sabe o que fazer. O silêncio interno é ainda mais cruel que o externo. Porque ele não tem som, mas tem peso. Ele te lembra de todas as vezes que você ignorou o que sentia. De todas as vezes que você fingiu que estava tudo bem. De todas as vezes que você escolheu ficar, mesmo sabendo que deveria ir embora. E agora, sozinho, você percebe que ninguém te segurou. Você se segurou. Ninguém te prendeu. Você se prendeu. E o pior, você sabia. Você sempre soube. Mas saber não é o mesmo que agir. E você ficou. Não porque não tinha escolha. Mas porque escolher dói. Porque sair significa enfrentar o vazio que você passou anos evitando. Significa olhar para si mesmo sem distração. Sem alguém para culpar. Sem alguém para salvar. Sem alguém para justificar sua existência. Gicovati dizia que muita gente não ama. Muita gente precisa. E precisar não é ruim, até o ponto em que você percebe que a necessidade virou dependência. Que você não está mais escolhendo ficar. Você está preso na ilusão de que não consegue sair. E o medo de se acostumar com o vazio é real. Porque se você se acostumar, se você perceber que consegue viver sozinho, que consegue dormir sozinho, que consegue ser feliz sozinho, então todas aquelas desculpas que você usou para ficar perdem o sentido. E aí, você vai ter que admitir que não era amor, que era medo. Medo de encarar quem você é sem ninguém por perto. O silêncio interno te força a isso. Ele não aceita mentira. Ele não aceita distração. Ele te coloca de frente com a verdade. E a verdade, muitas vezes, é simples e dolorosa. Você não sente falta da pessoa. Você sente falta de não ter que sentir falta de si mesmo. Não existe cura rápida para isso. Não existe mantra que resolve. Não existe vídeo motivacional que te salva. O que existe é tempo. E o tempo não cura. Ele apenas te ensina a conviver. O silêncio, depois de um tempo, deixa de ser inimigo. Ele vira testemunha. Ele te observa, te acompanha, te mostra quem você está se tornando. E nem sempre é bonito. Nem sempre é fácil. Mas é real. Gicovati passava horas em consultório ouvindo pessoas que diziam amar, mas na verdade temiam. Pessoas que diziam sentir falta, mas na verdade sentiam culpa. Pessoas que diziam não conseguir seguir em frente, mas na verdade não queriam abrir mão do papel de vítima. E ele não julgava. Ele apenas nomeava. E nomear já é metade do caminho. Porque quando você consegue colocar nome no que sente, você tira o poder dele. Você para de achar que é amor quando na verdade é apego. Você para de achar que é saudade quando na verdade é hábito. Você para de achar que é necessidade quando na verdade é vício. E vício se trata com distância. Não com volta. O silêncio que você sente agora, ele não vai embora. Ele vai mudar. Ele vai se transformar. Ele vai deixar de ser o som da falta e vai virar o som da presença. Da sua presença. De você, finalmente, ocupando o espaço que sempre foi seu.
Mas isso não acontece de uma hora para outra. Tem noite que você vai chorar. Tem noite que você vai pegar o celular e quase mandar mensagem. Tem noite que você vai sentir que não aguenta mais. E tudo bem, porque o silêncio não exige perfeição. Ele exige honestidade. E a honestidade dói. Ela dói porque te mostra que você passou anos fugindo de si mesmo. Que você usou pessoas como escudo. Que você chamou de amor o que era, na verdade, medo de solidão. Mas a dor não é castigo. A dor é informação. Ela te diz onde você está. Ela te mostra o que precisa ser olhado. Ela te força a parar de fingir. E quando você para de fingir, algo muda. Você percebe que o silêncio não é vazio. Ele é espaço. Espaço para você existir sem precisar se justificar. Sem precisar se moldar. Sem precisar ser o que alguém espera. Gicovati dizia que a gente só aprende a amar quando aprende a ficar sozinho. Porque só quem consegue ficar sozinho consegue escolher ficar com alguém. E escolha é diferente de dependência. Escolha é liberdade. Dependência é prisão. E você, agora, está aprendendo a diferença. Não vai ser rápido. Não vai ser fácil. Não vai ser linear. Tem dia que você vai sentir que evoluiu. Tem dia que você vai sentir que voltou 3 passos. E tudo bem. Porque o silêncio não tem pressa. Ele vai estar lá amanhã. E depois de amanhã. E no mês que vem. Ele vai te acompanhar até você entender que ele não é inimigo. Ele é aliado. Ele te mostra quem você é quando ninguém está olhando. E talvez seja isso que você mais temia. Não a solidão, mas a descoberta de que você não precisava de ninguém para existir. Que você sempre foi suficiente. Que o amor verdadeiro não prende. Ele liberta. E você, agora, está aprendendo a se libertar. Não da pessoa que foi embora, mas da versão de você que achava que precisava dela para sobreviver. O silêncio ensina isso. Devagar, em sussurros. Mas ensina. E um dia, você vai acordar e perceber que o som da sua própria respiração não te assusta mais. Que a casa vazia não é abandono. Que o silêncio não é punição. Ele é, finalmente, paz. E você vai entender o que Gicovati tentou dizer a vida inteira. Que a dependência te prende. Mas o silêncio te liberta. E que ir embora nunca foi sobre a outra pessoa. Sempre foi sobre você. Sobre ter coragem de ficar sozinho. E descobrir que, no silêncio, você nunca esteve realmente só. Você sempre esteve inteiro. Só precisava de espaço para perceber.